A República das Milícias. Capítulo 2. Os elos entre o passado e o futuro. Em 2002, quando Lobo começava suas atividades nas milícias, o sargento da Polícia Militar, Fabrício Queiroz, era uma figura presente nas ruas de Jacarepaguá. Lotado no 18º Batalhão, Queiroz, assim como Lobo, era apenas uma pequena peça na longeva engrenagem social de produzir conflitos no Rio. A história dele só ganharia relevância anos depois, em 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Queiroz era um amigo leal do presidente e se tornaria um assistente parlamentar merecedor de toda a confiança de Jair e da família Bolsonaro. O vínculo do sargento com Jacarepaguá não era apenas profissional. Era nessa região da Zona Oeste que Queiroz e seus familiares viviam, com endereços na Praça Seca, Taquara e Freguesia. Ele havia entrado no 18º Batalhão em 1994, 7 anos depois de ingressar na PM. Passou 9 anos lá. Era considerado pelos colegas um policial linha de frente, corajoso, do tipo que não fazia olho de vidro para o crime. Esse vínculo pessoal com o território onde moravam seus familiares e vizinhos de Jacarepaguá dava ao seu trabalho ares de missão. Era preciso protegê-los do tráfico e das drogas. A área do inimigo, para Queiroz, seus colegas do 18º e os paramilitares da Zona Oeste, tinha endereço certo: Cidade de Deus, bairro estratégico para as vendas do Comando Vermelho, uma das ilhas varejistas do comércio de entorpecentes na região. A parceria dos policiais do 18º com os milicianos, conforme Lobo descreveu, expandiu esse modelo de negócios das quadrilhas fardadas na primeira metade dos anos 2000. Os dois lados tinham afinidades relevantes. Além das batalhas cotidianas com os traficantes da Cidade de Deus, nenhum dos grupos via problema em ganhar um dinheiro extra, cobrando por proteção ou por outros serviços de forma ilegal. Naquela época, a principal referência na região de Jacarepaguá era o Rio das Pedras, favela que também pertencia à área de patrulhamento do 18º Batalhão. O bairro era famoso por não admitir a presença de traficantes e por ser controlado por policiais que também moravam na região. Esses grupos eram vistos como aliados e, por isso, tolerados como reforço nos embates recorrentes contra o crime local. Nem o 18º, nem os demais batalhões da polícia recusavam esse apoio armado. E, além disso, muitos ainda podiam faturar com parcerias. A disposição de Queiroz para o confronto, junto com os colegas do 18º, apareceu em vários episódios de sua carreira. Casos quase sempre ocorridos na Cidade de Deus. Em 1997, quando ainda era soldado, recebeu um aumento salarial por ações policiais em que teria demonstrado alto preparo profissional ao agir com destemida coragem para alcançar o sucesso das missões. O bônus, criado anos antes por meio de um decreto apelidado de Gratificação Faroeste, premiava policiais que se envolviam em conflitos. Foi extinto em 1998. Mas Queiroz entrou com uma ação para que a gratificação fosse integrada a seu salário. Em sua trajetória profissional, Queiroz participou de diversas ocorrências com indícios de irregularidade, que envolveram mortes, mas que acabaram esquecidas no limbo dos arquivos da Justiça. Afinal, havia o consenso entre autoridades de que os excessos da guerra travada pelos policiais contra o crime deviam ser tolerados. Como se a violência cometida por eles estivesse perdoada de antemão. Não foram poucas as confusões em que ele e seus colegas se meteram. No dia 2 de outubro de 1998, durante uma ronda na Cidade de Deus, Queiroz e outro sargento prenderam um suspeito na favela Karatê, uma das mais pobres do bairro. Jorge Marcelo da Paixão, de 47 anos, foi levado à delegacia. Os dois policiais disseram que Paixão fora flagrado com uma pistola, munição e sacolés de cocaína.
O suspeito já havia cumprido pena de 24 anos por homicídio e estava em liberdade condicional. Preferiu ficar calado e aguardou o julgamento numa cela do distrito. Um mês depois, diante da juíza, Paixão declarou ter sido vítima de achaque. Disse que estava trabalhando como mecânico na casa de uma vizinha, quando os policiais chegaram ao local e pediram 20 mil reais para não prendê-lo. Conhecido como Jim Macaco, Paixão era um criminoso com grande potencial de gerar lucro para os policiais, por sua longa história no crime. Havia estado no presídio de Ilha Grande com presos políticos em 1973 e garantiu ter mudado de vida quando saiu de lá. 4 testemunhas confirmaram ao Ministério Público a versão do achaque dada por Paixão, inclusive a dona da casa onde ele trabalhava naquele dia. Os 4 policiais que acompanhavam Queiroz e o outro sargento não testemunharam a favor dos colegas. O promotor do caso, Felipe Rafael Ibéas, então, pediu a absolvição de Paixão e determinou que a Corregedoria investigasse Queiroz por falso testemunho, abuso de autoridade e denunciação caluniosa. Paixão foi solto. Os policiais envolvidos na ação, entre eles Fabrício Queiroz, não foram punidos. Casos suspeitos como esse envolvendo policiais não eram incomuns. Você percebe que há algo estranho na hora da audiência, quando ouve os testemunhos das vítimas, afirmou o promotor Ibéas, que não acompanhou os desdobramentos da investigação na Corregedoria. Na noite de 16 de novembro de 2002, 4 anos depois desse episódio, Queiroz se envolveu numa ocorrência que provocou a morte de um jovem de 19 anos, depois de um alegado tiroteio ocorrido num baile funk na Cidade de Deus. O sargento Queiroz disse na delegacia que foi atacado primeiro, por isso atirou, agindo em legítima defesa. A vítima, Gênesis Luiz da Silva, levou um tiro na nuca e morreu no hospital. O caso não teve repercussão nem desdobramento na justiça. Seria apenas mais um naquele ano marcado pelo crescimento da violência policial no Rio de Janeiro, que chegaria a 900 homicídios, aumento de 52% em relação ao ano anterior. A governadora petista, Benedita da Silva, vinha tendo dificuldades para controlar os policiais militares. As denúncias de corrupção não paravam de pipocar. Benedita havia assumido em 2002 como vice de Antony Garotinho, do PSB, que tinha deixado o cargo para disputar a presidência. Benedita ficaria menos de um ano no governo. Os policiais mineiros aproveitaram essa breve transição no governo para faturar. Mineiro, do verbo minerar, garimpar, é a gíria usada para definir o policial que consegue identificar um criminoso endinheirado ou procurado, a fim de extorquí-lo. Para os policiais mineiros, não importa se o alvo é traficante, sequestrador, ladrão de banco ou de carga. Quanto mais rico, maior o potencial de lucro do policial e maior a sua receita com a extorsão. Para encontrar essas pedras preciosas, contudo, é preciso dispor de bons informantes e saber separar o minério da lama. O pedido de 20 mil reais que o sargento Queiroz fez a Jorge Marcelo da Paixão, acusado de tráfico na Cidade de Deus, para não prendê-lo, foi um caso típico desse garimpo. Pelo menos de acordo com a acusação feita por Paixão, arquivada pela Justiça. A mineração era um dos artifícios usados pelos policiais para obter receitas com o crime antes que se consolidasse o modelo de negócio dos milicianos de domínio de território para a obtenção de receitas criminais diversas. Queiroz viveu o período de transição entre esses dois tipos de negócio. E foi justamente a partir de 2002 que a área sob a responsabilidade do 18º Batalhão teve mais de 40 comunidades de Jacarepaguá dominadas pelos paramilitares, sem prejuízo para os negócios criminais anteriores. Ainda em novembro de 2002, menos de 2 semanas depois de Queiroz ter matado Gênesis Luiz da Silva no baile funk,
um grande escândalo implicaria diretamente os comandantes do 18º Batalhão em denúncias de extorsão de traficantes na Cidade de Deus. Segundo essas denúncias, os policiais estavam aterrorizando a comunidade para forçar os integrantes do tráfico local a lhes pagar o arrego, outra palavra corrente nas conversas cotidianas sobre o crime no Rio de Janeiro. Pagar o arrego significa comprar a trégua com o batalhão ou o distrito local, que então passa a tolerar o movimento de vendas no território. O pagamento do arrego foi fundamental para consolidar o mercado de drogas nos anos 1990 no Rio. Uma espécie de regulamentação informal do varejo de drogas estabelecida na ponta pelo policiamento. No caso da extorsão policial na Cidade de Deus, 3 oficiais do Grupamento Especial Tático Móvel, o GETAM, foram presos preventivamente depois de serem gravados pelo presidente da Associação de Moradores pedindo que ele passasse um recado aos traficantes. Eles deveriam pagar R$120 mil para evitar as abordagens e operações no bairro e no baile funk local. Arrego básico. Mas a bagunça no 18º era tamanha que quadrilhas de policiais do batalhão disputavam o arrego entre elas. Quem vai zoar a porra da favela é o GETAM, e não tem essa porra. Quer pagar lá, outro grupo de PMs, paga. Não quer pagar pro GETAM, não paga. Essa indefinição não tá com nada. Ele, oficial do 18º, falou o que quer, ele quer 120 contos na mão, disse o major do GETAM sobre o total a ser pago para eles, na gravação feita pelo presidente da associação do bairro. A situação era delicada. Os traficantes não queriam pagar para o GETAM porque já bancavam os policiais do batalhão. Diante desse impasse, os policiais eram enviados à comunidade para patrulhar os bailes funks, atrapalhando os ganhos do tráfico. O presidente da associação contou, na época, que diversas operações começaram a ser feitas no bairro para pressionar o pagamento. A solução encontrada por ele foi gravar o pedido de arrego e denunciar os policiais. Queiroz estava inserido nesse ambiente de extorsão, mineração e arregos. Mas o modelo de milícias que começava a se expandir em Jacarepaguá proporcionava novas oportunidades, menos arriscadas e mais estáveis. As milícias dispensavam o tenso contato cotidiano com o crime para praticar extorsão. Dominado o território, o relacionamento passava a ser com a população e a economia local, principal fonte das receitas. A partir de 2003, durante o governo de Rosinha Garotinho, esse modelo seria tolerado por alguns políticos. Em 2005, o sargento dos bombeiros Cristiano Girão, acusado mais tarde de chefiar as milícias em Gardênia Azul, nos arredores de Jacarepaguá, seria indicado assessor especial da governadora. Em 2003, Queiroz voltaria a se envolver em confusão. No dia 15 de maio, ele participou de um homicídio ao lado de um tenente novato, Adriano Magalhães da Nóbrega, recém-chegado ao 18º Batalhão. Apesar de jovem, Adriano tinha uma ficha respeitável. Com 26 anos, o tenente já havia feito curso no Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, e tinha formação de sniper, atirador de elite. Era chamado de urso polar. O jovem também gostava da linha de frente, o que ajudou a estreitar laços com o experiente sargento Fabrício Queiroz, de 37 anos, conhecedor das ruas da Zona Oeste e do garimpo na Cidade de Deus. O homicídio cometido pela dupla ocorreu durante uma ronda no bairro preferido dos mineiros. A vítima foi o técnico de refrigeração Anderson Rosa de Souza, pai de 2 filhos, segundo o atestado de óbito. Os policiais alegaram ter reagido a uma agressão e afirmaram que Anderson gerenciava o tráfico na Cidade de Deus. O caso entrou na conta da guerra às drogas. O depoimento dos dois, alegando legítima defesa, bastou para o arquivamento da ocorrência, que entrou no balanço de mortes cometidas pela polícia.
Depois desse homicídio na Cidade de Deus, Fabrício Queiroz e Adriano da Nóbrega deixaram o 18º Batalhão, mas mantiveram a amizade. Queiroz foi para o Batalhão de Policiamento em Vias Especiais e Adriano para o 16º Batalhão, que desde o ano anterior, 2002, era o foco de acusações de arregos e corrupção. Naquele ano, o chefe da Corregedoria Unificada da Secretaria de Segurança Pública pôs sob suspeita alguns policiais do 16º, que foram investigados por dar guarida ao traficante Paulo César Silva dos Santos, o Linho, nome forte do 3º Comando e um dos bandidos mais procurados do Rio. Os policiais daquele batalhão também estavam envolvidos no esquema de cobertura ao traficante Elias Maluco, do Comando Vermelho, acusado de matar o jornalista Tim Lopes em 2002. Elcio de Queiroz, policial preso em 2019 e apontado como motorista do carro usado por Rony Lessa para assassinar Marielle Franco e Anderson Gomes, também trabalhava no 16º Batalhão. A ligação do clã Bolsonaro com a rede de paramilitares e milicianos que se formava na Zona Oeste se estreitou em 2002, com a eleição de Flávio Bolsonaro para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O deputado, de apenas 22 anos, neófito no parlamento, pretendia se vender como representante político e ideológico dos guerreiros fardados, que lutavam por espaço e poder nos territórios do Rio. Ao longo dos anos, coube a Fabrício Queiroz o papel de principal articulador dessa rede de apoio no mandato do deputado primogênito. Queiroz seria fundamental para ajudar a fortalecer a base de votos do clã Bolsonaro nos batalhões policiais, para onde levou Flávio em sua primeira campanha para pedir votos. Queiroz era amigo de Jair Bolsonaro desde os tempos do Exército. Eles se conheceram em 1984, no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista, na Vila Militar do Rio. Flávio, então, tinha 3 anos e chamava Queiroz de tio. Na mesma artilharia, em 1987, Queiroz conheceu o futuro vice-presidente, Hamilton Mourão, trabalhando como motorista do jipe do oficial. Na época, Bolsonaro sugeriu ao soldado que prestasse concurso para a polícia. O ingresso de Queiroz na corporação ocorreu naquele mesmo 1987, e a relação de lealdade e confiança entre os dois se manteria desde então. Quando Flávio se elegeu deputado estadual, Jair Bolsonaro, o chefe do clã, estava em uma encruzilhada. Na época, final de 2002, Jair era uma figura com perspectivas eleitorais duvidosas. Folclórico no Congresso Nacional, com apelo restrito à parcela ultraconservadora do eleitorado, parecia destinado a perder força, a exemplo de diversos parlamentares populistas, defensores de uma polícia truculenta. Faltava a ele jogo de cintura para se aproximar dos partidos e dos colegas. Ostentava ainda um temperamento paranoico, o que parecia um empecilho aos acordos que definiam os poderes da nova república. Na eleição de 2002, Jair obteve menos votos do que em suas 2 eleições anteriores, apesar do sobrenome ainda ser popular. O futuro presidente do Brasil parecia satisfeito em seguir no parlamento, diante da situação política adversa. Mas precisaria suar. A direita, sem espaço no período da redemocratização, também estava fragilizada naquele ano. Depois de 3 derrotas consecutivas, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva finalmente venceu as eleições e iniciou seu primeiro mandato como presidente. A eleição do filho mais velho de Jair Bolsonaro, o 01, abriu espaço para a família no debate estadual da segurança pública. Flávio era o segundo rebento a ganhar uma eleição se valendo do nome da família. 2 anos antes, Carlos Bolsonaro, o 02, tinha sido o mais jovem vereador eleito da história do Brasil, com 17 anos. Segurança Pública, entretanto,
não era um tema para debater no âmbito municipal. Na Assembleia Legislativa, Flávio poderia brilhar defendendo a bandeira populista do pai da guerra contra o crime. Com isso, também poderia se destacar entre os manda-chuvas da política fluminense, como os deputados Paulo Melo, Jorge Pisciani e Domingos Brazão, pouco conhecidos fora do Rio, mas capazes de grande articulação no submundo político. Naquele ano, o futuro governador Sérgio Cabral Filho deixaria a Assembleia depois de 3 mandatos consecutivos, para concorrer ao Senado, de onde sairia para assumir o governo do Rio em 2007. Flávio se movimentava com tranquilidade na zona de conforto da família Bolsonaro, entremeando sua pauta anti-direitos humanos com projetos de lei em defesa da polícia e com homenagens a seus integrantes. Por sugestão do pai, Flávio entregou inúmeras medalhas a policiais, mesmo àqueles flagrados em ações suspeitas. Durante seus 4 mandatos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, Flávio Bolsonaro aprovou 495 moções e concedeu 32 medalhas a policiais militares, policiais civis, bombeiros, guardas municipais e membros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. As homenagens, que naqueles anos não passavam de agrado à sua base eleitoral, acabaram deixando um rastro das afinidades da família Bolsonaro com os milicianos mais perigosos do Rio. A insistência em condecorar os maiores vilões da corporação deixou cristalizada a ideologia de guerra que Jair Bolsonaro sempre sustentou. As primeiras homenagens ocorreram ainda no primeiro mandato de Flávio Bolsonaro, no dia 27 de outubro de 2003. O sargento Fabrício Queiroz estava entre os laureados e recebeu uma moção de louvor e congratulações concedida pelo parlamento. A estrela principal, contudo, foi Adriano Magalhães da Nóbrega, o tenente que carregava na bagagem a marca da caveira do BOPE e a parceria com Queiroz nas vielas da Cidade de Deus. Na homenagem, havia ainda 7 integrantes do Grupo de Ações Táticas do 16º Batalhão de Olaria, onde Adriano passara a trabalhar poucos meses antes. O texto da homenagem era o mesmo para todos. Com vários anos de atividade, este policial militar desenvolve sua função com dedicação, brilhantismo e galhardia. Presta serviços à sociedade, desempenhando com absoluta presteza e excepcional comportamento nas suas atividades. No decorrer de sua carreira, atuou direta e indiretamente em ações promotoras de segurança e tranquilidade para a sociedade, recebendo vários elogios curriculares consignados em seus assentamentos funcionais. Imbuído de espírito comunitário, o que sempre pautou sua vida profissional, atua no cumprimento de seu dever de policial militar no atendimento ao cidadão. O fato de alguns homenageados serem suspeitos de extorsão não preocupava. Afinal, a prática era tolerada pela corporação. Os verdadeiros inimigos, no entender desse núcleo, eram os bandidos e os defensores de direitos humanos e dos controles estabelecidos pela legislação, que não entendiam os riscos envolvidos na guerra contra o crime. Algumas homenagens pareciam concebidas apenas para provocar polêmica. Eram oportunidades para um deputado sem brilho se afirmar como herdeiro das ideias folclóricas do pai. Em março de 2004, o homenageado foi o capitão Ronald Paulo Alves Pereira, que atuava no 22º Batalhão, por seus importantes serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro, quando da operação policial realizada no Conjunto Esperança no dia 22 de janeiro de 2004, às 0h30, que resultou em confronto armado com marginais da lei, onde 3 destes vieram a falecer, sendo um deles o meliante Macumba,
líder do tráfico do Conjunto Esperança, Complexo da Maré, logrado êxito em apreender 2 fuzis M16A2, uma granada FMK de fabricação argentina, 2 aparelhos de telefonia celular, um radiotransmissor da marca Icom, 58 projéteis intactos de 5,56 mm e 3 projéteis de 7,62 mm. 3 meses antes, o capitão Ronald havia sido acusado de praticar uma chacina de 4 jovens, entre eles um garoto de 13 anos, na casa de espetáculos Via Show, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os jovens foram abordados no estacionamento pelo chefe da segurança de uma boate, formada por policiais que faziam bico. Geraldo, uma das vítimas, era soldado do Exército. Foi acusado de tentar roubar um carro pelo chefe da segurança, que acionou os policiais militares. Os PMs espancaram os garotos e os levaram para uma fazenda distante, onde foram torturados e depois assassinados com tiros de fuzil. Os corpos foram encontrados 3 dias depois num cemitério clandestino. Além de Ronald, 8 policiais foram acusados pelo crime. 4 acabaram condenados, sendo 3 deles soldados. Ronald, o único oficial envolvido na chacina, desmembrou o processo e continuou trabalhando normalmente como policial, com o incentivo de políticos como o deputado Flávio Bolsonaro. No caso de Adriano e de seus colegas do Grupo de Ações Táticas do 16º Batalhão, a homenagem ocorreu 1 mês antes de uma situação suspeita e escandalosa, que estouraria em seguida. Depois da homenagem de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, Adriano e os policiais laureados foram presos, acusados de sequestro, tortura e extorsão de 3 jovens em Parada de Lucas, comunidade da zona norte da cidade. Segundo testemunhos, os policiais aplicavam a velha prática da mineração e do arrego. Contudo, um homicídio em especial desafiou a Secretaria de Segurança, comandada na época por Antony Garotinho, que assumira o posto na gestão de sua esposa e sucessora no governo do Rio, Rosinha Garotinho. A vítima de Adriano e sua tropa foi o guardador de carros Leandro dos Santos Silva, de 24 anos, morto com 3 tiros. Antes de ser assassinado, Leandro esteve na Inspetoria de Polícia, órgão criado por Garotinho com a finalidade de apurar desvios de policiais, para fazer uma denúncia. Contou que, na semana anterior, tinha sido espancado por policiais do 16º Batalhão e foi obrigado a pagar R$1.000 a eles. De acordo com o depoimento de Leandro, os policiais usaram sacos plásticos para asfixiá-lo e exigiram outros R$1.000 para deixá-lo em paz. Leandro foi levado à delegacia para confirmar as denúncias e depois encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito. O subsecretário de Segurança, Marcelo Itagiba, e o inspetor combinaram com Leandro um flagrante para prenderem o grupo no ato do pagamento do arrego. Não deu tempo. Ele foi assassinado às 6h30 na porta de casa. Adriano e os demais foram indiciados por homicídio qualificado. Garotinho entendeu que sua autoridade havia sido desafiada e determinou a prisão dos suspeitos. O comandante do 16º Batalhão, o tenente-coronel Lourenço Pacheco Martins, foi à delegacia armado de fuzil para defender a tropa e ameaçou processar os jornalistas que estavam na porta da delegacia. O gesto levou o Garotinho a exonerá-lo, afirmando aos jornais que os PMs haviam plantado provas para forjar um tiroteio e assassinar a vítima que prestaria testemunho. Durante as investigações do caso, a inspetoria apurou mais 2 casos de sequestro e tortura praticados pelo grupo. Em janeiro de 2004, Adriano e os policiais foram presos preventivamente. Apesar da repercussão do caso e das evidências dos crimes, Flávio Bolsonaro voltou a homenagear Adriano da Nóbrega. Em junho de 2005,
mesmo preso, ele recebeu uma honraria ainda mais importante, a Medalha Tiradentes. Conforme o regimento da Assembleia Legislativa, ela deve ser concedida a personalidades nacionais ou estrangeiras que, de qualquer forma, tenham serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro ou ao Brasil ou à humanidade. O deputado usou uma ocorrência de 4 anos antes para justificar a homenagem e escreveu: em 26 de junho de 2001, Adriano logrou êxito em prender 12 marginais no Morro da Coroa, além de apreender 4 fuzis calibre 7.62, uma submetralhadora calibre 9mm, 2 pistolas .40, uma granada argentina FMK, 4 carregadores calibre 5.56, 3 carregadores calibre 7.62, 2 carregadores calibre .40, 106 munições calibre 5.56, 16 munições calibre .40, 130 munições calibre 7.62, 22 munições calibre 9mm, uma faca e 90 trouxinhas de maconha. Adriano recebeu a Medalha Tiradentes no Batalhão Especial Prisional em setembro de 2005. Com isso, o deputado Flávio Bolsonaro marcava posição em defesa de seu protegido e de tudo aquilo que os crimes de Adriano representavam. Como os matadores e achacadores estavam moralmente perdoados, cabia agora lutar com todas as armas para ludibriar a justiça. Antes do julgamento que condenaria a equipe de Adriano em agosto de 2004, policiais do 16º Batalhão foram acusados de minerar um ex-traficante e obrigá-lo a depor em benefício de Adriano e de seus companheiros. Uma nova finalidade da mineração. 6 policiais, entre os quais o comandante do 16º Batalhão, foram presos administrativamente por causa da denúncia. A vítima era José Roberto da Silva Filho, o Robertinho de Lucas, ex-líder da favela em que Leandro foi morto. Robertinho tinha sido chefe do 3º Comando e um dos traficantes mais famosos do Rio nos anos 1990. As disputas sangrentas travadas com a vizinha Vigário Geral ficaram na memória da cidade. Ele havia sido preso 7 anos antes, em 1997, na gestão do delegado Hélio Luz da Polícia Civil, famoso por prender os principais chefões do tráfico. Solto em 2002, Robertinho dizia ter mudado de vida. O estigma de bandido, contudo, dava brecha para a polícia chantageá-lo. Segundo o depoimento de Robertinho na delegacia, ele foi torturado e coagido a convencer os moradores de Parada de Lucas a retirarem a acusação contra os policiais do 16º e a testemunhar em defesa deles. Como se recusou, os policiais plantaram uma arma durante o flagrante e o prenderam. Os capítulos desse imbróglio policial se desenrolavam longe do interesse geral e da imprensa. Adriano tinha as costas quentes e conseguia transformar seus crimes comuns em questões políticas para os Bolsonaro, seus protetores. Em outubro de 2005, um júri popular condenou Adriano da Nóbrega a 19 anos de prisão pelo homicídio do guardador de carros Leandro dos Santos Silva. 4 dias depois, o então deputado federal Jair Bolsonaro foi à tribuna da Câmara Federal defender o tenente. Bolsonaro pediu à deputada Denise Frossard, ex-juíza criminal, que o ajudasse a reverter a condenação. Na interpretação de Bolsonaro, tudo não passava de disputa ideológica, e Adriano tinha sido injustamente condenado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de iniciar, peço à deputada juíza Denise Frossard que ouça minhas palavras, pois não tenho experiência nessa área e quero depois me aconselhar com Sua Excelência. Na segunda-feira passada, pela primeira vez compareci a um tribunal do júri.
estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano, acusado de ter feito incursão em uma favela, onde teria sido executado um elemento que, apesar de envolvido com o narcotráfico, foi considerado pela imprensa um simples flanelinha. Todas as testemunhas de acusação, 6 no total, tinham envolvimento com o tráfico, o que é muito comum na área em que vivem, iniciou Bolsonaro. O deputado insinuava que a incriminação dos policiais havia sido armada pelos traficantes. Para livrar o policial da acusação, bastaria desqualificar a vítima ou as testemunhas na justiça. Durante a investigação, no entanto, os testemunhos foram confrontados com o GPS da viatura. A hora e o local das torturas e os achaques citados pelas vítimas coincidiram com a localização da viatura no momento dos crimes. O discurso de Bolsonaro não levava em conta essas informações, porque era, sobretudo, ideológico. O deputado estaria sempre ao lado do policial, com uma lealdade incondicional. O que é importante analisar no caso, continuou ele em seu discurso na Câmara Federal. Não considero que a promotoria o condenou, deputada Denise Frossard. Um dos coronéis mais antigos do Rio de Janeiro compareceu fardado ao lado da promotoria e disse o que quis e o que não quis contra o tenente, acusando-o de tudo que foi possível, esquecendo-se até de que ele sempre ter sido um brilhante oficial. Terminado o julgamento, ao conversar com a defesa, fiquei sabendo que ela não conseguira trazer para depor o outro coronel que havia comandado o tenente acusado. Por quê? Porque qualquer outro coronel que fosse depor favoravelmente ao tenente bateria de frente com o coronel e, com toda a certeza, seria enquadrado por estar chamando de mentiroso o colega coronel. Para o futuro presidente do Brasil, a punição do tenente Adriano da Nóbrega e o aumento do controle da polícia estavam ligados, acima de tudo, à subserviência do governo Rosinha e Antony Garotinho a ONGs estrangeiras e aos direitos humanos, uma agenda imposta de fora para dentro. É importante saber a quem interessa a condenação pura e simples de militares da polícia do Rio de Janeiro, sejam eles culpados ou não. Interessa ao casal, Rosinha e Antony Garotinho, porque a Anistia Internacional cobra a punição de policiais em nosso país, insistentemente. É preciso ter um número X ou certo percentual de policiais presos. O Rio é o estado que mais prende percentualmente policiais militares e, ao mesmo tempo, o que mais se posiciona ao lado dos direitos humanos. Completou como se fizesse uma denúncia. Apesar da condenação de Adriano e de seu grupo por júri popular, um ano depois, o caso chegou à segunda instância da Justiça. Os desembargadores anularam a decisão com o argumento de que os jurados analisaram as provas de forma equivocada. Adriano foi absolvido em janeiro de 2007. Com o apoio de Bolsonaro, ganhou uma avenida aberta para mergulhar em sua meteórica carreira criminosa. O apoio à ideia e a ações violentas de guerra contra o crime não surgiu do nada. Ele dialogou com percepções e sentimentos sinceros e profundos da população carioca. Em 2002, quando um novo modelo de milícias se espraiava por Jacarepaguá, uma série de tragédias assustava a cidade. Cansada das disputas cotidianas que envolviam facções rivais por poder e pelo varejo das drogas. A sensação de não haver como combater o poder do tráfico se aguçou em junho daquele ano, quando o jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, foi assassinado por traficantes da Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão. Lopes foi criado no Morro da Mangueira, bairro pobre e tradicional da região central do Rio, que começou a se formar nas 2 primeiras décadas do século XX,
por moradores vindo de cortiços e de casas demolidas das imediações. A origem social do repórter facilitava seu trânsito entre mundos diversos. Tim Lopes amava samba e futebol. Era vascaíno fanático e mangueirista apaixonado. Pretendia publicar um livro com histórias do carnaval. Na ocasião do crime que o vitimou, Tim Lopes investigava a opressão armada imposta pelos vendedores de drogas nos morros. Tema arriscado porque exigia a busca por imagens proibidas pelo tráfico. Em 2001, munido de uma microcâmera, ele havia conseguido filmar uma feira de drogas, o que rendeu ao jornalista e sua equipe o principal prêmio nacional de telejornalismo naquele ano. A matéria, exibida no Jornal Nacional, mostrava o comércio livre na Rua da Grota, em plena luz do dia. Vendedores ofereciam maconha a R$2, pó em promoção a R$5 ou uma trouxinha maior por R$15. Filas para comprar cocaína se formavam em pontos de venda vigiado por homens armados de fuzis. Crianças com uniforme escolar, mães com bebês de colo, pessoas voltando do trabalho, todas obrigadas a andar no meio daquele cenário opressivo. A reportagem ironizava a desinformação da polícia sobre a existência da feira. Bastou a exibição para que policiais entrassem no Alemão e os organizadores fossem presos. Quase um ano depois, Tim voltou ao mesmo morro para denunciar os baile funk. Fontes tinham informado o repórter de que nesses eventos havia drogas em abundância e sexo com garotos e garotas menores de idade. Dessa vez, ele foi descoberto pelos traficantes, alguns dos quais frequentadores da feira de drogas que ele revelara no ano anterior. Antes de morrer a golpes de espada, Tim foi torturado e queimado entre pneus em chamas. Durante 7 dias, o jornalista ficou desaparecido. O impacto da descoberta e das circunstâncias da morte de Tim Lopes provocou indignação em entidades de jornalismo, em governantes e autoridades do Brasil e do mundo. A primeira reportagem do Jornal Nacional anunciando o desfecho do crime, que ocupou todo o programa, foi, na minha visão parcial de jornalista que cobria temas parecidos, um dos momentos mais emocionantes do telejornalismo brasileiro. Os traficantes que o mataram devem estar acreditando que calaram a sua voz. Estão errados, disse o apresentador William Bonner no final daquela edição, olhando para as câmeras como se dialogasse com Tim. A sua voz será ouvida, cada vez mais alto, em cada reportagem que nós, jornalistas do Brasil, fizermos. A sua voz vai ecoar na redação da Globo e nas casas de cada cidadão de bem. Em vez do silêncio, o nosso aplauso. A câmera, então, mostrou toda a equipe do jornal em pé, batendo palmas, em homenagem ao jornalista assassinado. A morte de Tim Lopes era mais um efeito trágico da disputa entre facções rivais como o Comando Vermelho, o CV, os Amigos dos Amigos, o ADA, e o Terceiro Comando, o TC. O comércio das drogas movimentava muito dinheiro, com empreendedores fortemente armados e dispostos ao tudo ou nada. Ninguém duvidava que a próxima desgraça seria questão de tempo. Naquele mercado lucrativo, pequenos movimentos bastavam para interferir no cotidiano da cidade. Em março daquele ano, 2002, por exemplo, a detenção de um chefe do tráfico do Comando Vermelho, na Vila Kennedy, provocou um bonde de mais de uma centena de homens ligados ao TC e à ADA, armados de fuzis, granadas e bazucas, para tomar o território. Bonde, gíria comum no vocabulário criminal carioca, designa o apoio de armas e homens para grupos aliados na tomada de territórios rivais. Essa movimentação vinha sendo acompanhada por escutas feitas pela polícia,
que se antecipou ao ataque e ocupou o Morro do Adeus, desmobilizando o bonde que partiria de lá. Mas não adiantou. 2 dias depois, os traficantes voltaram a se reunir com os aliados para espalhar o terror pela Zona Norte e passar um recado aos policiais. O comboio do TC e da ADA saiu pela madrugada fazendo disparos com fuzis, atingindo um carro da polícia, uma delegacia, prédios residenciais, antes de executar um sargento num posto policial e ferir um soldado do Batalhão de Operações Especiais que havia participado da invasão no morro na noite anterior. Poucos dias depois, os conflitos migraram para as ruas do Catumbi e do Estácio, em mais uma disputa entre o Terceiro Comando e o Comando Vermelho, dessa vez pelos pontos de venda no Morro do São Carlos. 4 pessoas foram mortas e 7 ficaram feridas com balas perdidas. Entre elas, uma criança de 8 meses e a mãe. Na noite dos tiroteios, a quilômetros dali, na Praça da Apoteose, ocorria o show de Roger Waters, com 35 mil pessoas. Policiais foram transferidos para a região dos conflitos e intensificaram a troca de tiros. O calibre pesado dos armamentos tornou a situação especialmente dramática. As balas perdidas atravessaram paredes e portas de carro. A rivalidade havia começado 4 anos antes, quando uma aliança entre o Terceiro Comando e o Amigo dos Amigos promoveu um desequilíbrio na geografia do tráfico no Rio. A nova joint venture criminal criou uma rede com mais armas e homens e com a possibilidade de fazer frente ao Comando Vermelho. Além do mais, o TCA, que é o Comando Vermelho mais os Amigos dos Amigos, tinha contatos bem articulados nas fronteiras, capazes de importar armas do Paraguai em grande quantidade, quebrando o domínio de Fernandinho Beiramar, que abastecia o Comando Vermelho. Policiais estimavam que a parceria entre as duas facções tinha quase dobrado o total de comunidades sob o domínio delas, com mais de 100 disputas somadas e espalhadas pelo mapa da cidade. As taxas de homicídio na capital, que haviam caído para menos de 40 casos por 100 mil habitantes no fim dos anos 1990, voltaram a ultrapassar a casa dos 50 casos por 100 mil habitantes depois dos anos 2000. Esses embates pipocavam em diversas regiões da cidade. Espalhavam-se pelo asfalto, produziam balas perdidas e tiroteios, fechavam túneis, paravam o trânsito. Histórias como essas eram testemunhadas pela população e contadas em elevadores, restaurantes, bares, no transporte público, na praia, ampliando a sensação de desamparo e de ausência do poder público. Em agosto de 2002, esse medo que impregnava o cotidiano do Rio de Janeiro marcou o clima da estreia do filme Cidade de Deus, clássico do cinema nacional. O bairro onde o filme se passa ganhou fama mundial com o estrondoso sucesso da obra dirigida por Fernando Meirelles, baseada no livro homônimo de Paulo Lins. A trajetória de Dadinho, menino que se tornou um dos primeiros traficantes de lá, conhecido como Zé Pequeno, se baseava em fatos reais. Ao mesmo tempo que abriu as portas para os investimentos em novas produções e para o estímulo de uma cena cultural no território, a exposição da crueldade dos traficantes na tela grande também ajudou a aumentar a fama de um local já estigmatizado em uma cidade onde as autoridades sabiam ser cruéis com os bodes expiatórios da vez. Em Cidade de Deus, meninos de 10 anos pegam em armas, matam. É como se, de repente, um filme tivesse o poder de revelar uma doença incurável, ou, ao menos, um mal para o qual ainda não se descobriu a cura. Escreveu Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, em artigo para o jornal O Globo, em setembro de 2002. As cidades brasileiras escondem pequenas Bósnias dentro de si. O Brasil vive estado de guerra, está nas telas,
é sentar no cinema para ver. Todo cidadão brasileiro tem o dever cívico de assistir ao filme. Os candidatos à presidência da República têm obrigação de prestar seu depoimento. O que pretendem fazer no primeiro dia de suas administrações para tentar impedir que crianças de 10 anos continuem a ser recrutadas pelo tráfico? Que crianças de 10 anos continuem a se matar? O texto, em tom alarmista, reverberava os ânimos de uma cidade traumatizada. Em setembro de 2002, 3 meses depois do assassinato de Tim Lopes, cenas assustadoras vieram a público durante uma rebelião de presos em Bangu 1, liderada por Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, líder do Comando Vermelho. Os rebelados destruíram o presídio de segurança máxima, amarraram reféns a um botijão de gás e ameaçaram explodi-los, gerando horas de tensão transmitidas ao vivo para todo o país. 4 pessoas ligadas a grupos rivais foram mortas, entre elas Hernaldo Pinto de Medeiros, o UE, mítico chefe da ADA, Celcinho da Vila Vintém, outro líder do grupo rival e figura importante na cena do crime do Rio, foi poupado. Os desdobramentos do conflito em Bangu prosseguiriam do lado de fora, nos morros e nas comunidades. A rebelião não era uma carnificina rotineira, mas um movimento ousado, capaz de provocar reações e vinganças entre os grupos entrincheirados em morros repletos de fuzis. A sobrevivência de Celcinho da Vila Vintém foi vista com desconfiança pelo terceiro comando e provocou o rompimento da aliança até então bem-sucedida entre as duas facções. Seria formado o Terceiro Comando Puro, o TCP, em oposição à ADA e ao CV, obrigando diversos chefes de morros a optar entre as lideranças de Celcinho e Linho, pela ADA, e Robinho Pinga, pelo TCP. Novos focos de conflito se formariam. Parecia não haver solução para lidar com o forte poder bélico e econômico dos traficantes. Sempre houve, contudo, quem olhasse a crise de segurança de outra maneira, com um olhar de empreendedor, a identificar oportunidades para lucrar com o medo e a sensação de insegurança da população. Fortalecer os ganhos num mercado vigoroso vendendo sensação de proteção e ordem. Para complicar o quadro, tais empreendedores estavam dentro da própria polícia do Rio de Janeiro. Muitos já aproveitavam havia décadas dessas brechas para faturar ilegalmente, mas novas modalidades de negócio podiam emergir. As milícias lançariam mão de um modelo mais sofisticado, que passaria a dominar territórios, promovendo um tipo de tirania alternativa à das facções, o que levaria muitos de seus representantes aos quadros mais elevados do poder. Durante as entrevistas, ouvi muitas vezes essa pergunta. Um falso dilema tipicamente fluminense: tráfico ou milícia? Como se as instituições democráticas e a garantia de direitos iguais para todos não fizessem parte do catálogo de escolhas. A defesa de uma polícia violenta não era novidade nem no Rio, nem no Brasil. Pelo contrário, tinha lastro no passado. Mas naquele 2002, apesar da violência sofrida pela cidade, defender os excessos cometidos por autoridades e criticar de forma ostensiva o Estado de Direito pareciam atitudes anacrônicas. A democracia não tinha completado 2 décadas e despertava esperanças de que a nova república ainda produzisse uma sociedade mais justa e civilizada. Pelo menos era o que eu e muitos colegas pensávamos. Com certa ingenuidade, é preciso admitir. No campo da segurança pública, acreditávamos que o controle externo do Ministério Público sobre os excessos das polícias e o fortalecimento das corregedorias e das ouvidorias diminuiriam o ímpeto daqueles que defendiam a violência desmedida contra um inimigo interno a ser vencido.
Medidas mais racionais e inteligentes, assim como ações preventivas do Estado, deveriam se consolidar com as políticas públicas mais apropriadas para as cidades. Como se o processo civilizatório caminhasse sempre para frente. Figuras populistas e truculentas que defendiam o extermínio pareciam datadas, fadadas a ser deixadas falando sozinhas. A aposta da família Bolsonaro foi outra, e acabou vingando. Em suas trajetórias políticas, Jair e seus filhos eleitos se dedicaram a defender grupos que compartilhavam com eles esses e outros ressentimentos e revoltas. A defesa criminosa dos paramilitares e da ação imoral das polícias, presente em toda a carreira parlamentar do clã Bolsonaro, foi menosprezada por grande parte dos eleitores, como se não passassem de falas tresloucadas, sem consequência. Mesmo diante de várias manifestações de apologia ao crime, seus colegas parlamentares evitavam puni-los, permitindo impropérios cada vez mais radicais. Em agosto de 2003, por exemplo, o deputado federal Jair Bolsonaro defendeu abertamente na Câmara dos Deputados o assassinato de suspeitos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desde que a política de direitos humanos chegou ao país, a violência só aumentou e passou a ocupar grandes espaços nos jornais. A marginalidade tem estado cada vez mais à vontade, tendo em vista os neo-advogados para defendê-la. Quero dizer aos companheiros da Bahia, há pouco ouvi um parlamentar criticar os grupos de extermínio, que, enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo. Se não houver espaço para ele na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o meu apoio, porque no meu estado só as pessoas inocentes são dizimadas. Na Bahia, pelas informações que eu tenho, lógico que são grupos ilegais, a marginalidade tem decrescido. Meus parabéns. Na Assembleia Legislativa do Rio, Flávio Bolsonaro, que homenageava policiais suspeitos de assassinatos, foi explícito na defesa política das milícias, no momento em que o grupo ganhava força e se expandia pela zona oeste da cidade, elegendo parlamentares e compartilhando o apoio de políticos locais. Num debate com deputados ocorrido em fevereiro de 2007, o filho de Bolsonaro defendeu as milícias em plenário. Senhor presidente, venho falar sobre as milícias, assunto tão noticiado pela imprensa. Não se pode simplesmente estigmatizar as milícias, em especial os policiais envolvidos nesse novo tipo de policiamento, entre aspas. A milícia nada mais é do que um conjunto de policiais, militares ou não, regidos por uma certa hierarquia e disciplina, buscando, sem dúvida, expurgar do seio da comunidade o que há de pior, os criminosos. Em todas essas milícias, sempre há 1, 2, 3 policiais que são da comunidade e contam com a ajuda de outros colegas de farda para somar forças e tentar garantir o mínimo de segurança nos locais onde moram. Há uma série de benefícios nisso. Eu, por exemplo, gostaria de pagar R$20, R$30, R$40 para não ter meu carro furtado na porta de casa, para não correr o risco de ver o filho de um amigo ir para o tráfico, de ter um filho empurrado para as drogas. Pergunte a qualquer morador de uma dessas comunidades se ele quer outra coisa, se quer sair de lá, se não está feliz de poder conversar com seus vizinhos na calçada até tarde da noite. É claro que sim, porque ele sabe que não corre mais o risco de morrer. Flávio Bolsonaro proferiu esse discurso ao assumir seu segundo mandato de deputado estadual. Ele dividiu a tribuna com colegas acusados de serem chefes de milícias. Caso de Natalino José Guimarães, apontado como a principal liderança da Liga da Justiça, a milícia de Campo Grande e Santa Cruz. Um mês depois, Flávio contratou o amigo de seu pai, Fabrício Queiroz,
para ser um faz-tudo em sua assessoria parlamentar. Queiroz foi acusado de ser um dos articuladores do esquema da rachadinha no gabinete de Flávio, repetindo um estratagema comum em câmaras municipais e assembleias, em que a verba de gabinete destinada ao pagamento de funcionários é desviada para outros fins, entre eles, engordar o salário do vereador ou deputado. No mesmo discurso no plenário da Assembleia, Flávio continuou firme na defesa das ações dos paramilitares. Penso que não há diferença entre o policial militar que vai fazer a segurança de um deputado ou de um condomínio de luxo e o policial que está fazendo a segurança, na maioria esmagadora das vezes, no local onde mora e onde tem família, afirmou. Não acho justa essa perseguição. Eles se sentem apavorados com as milícias porque raríssimas exceções, ONGs de direitos humanos, políticos ligados a essa área, vivem da miséria, da desgraça e da violência de uma comunidade. Porque, caso contrário, ficarão sem trabalho. Imaginem se acabassem com o tráfico da Rocinha. O que o Viva Rio vai fazer lá dentro? Como irá justificar os recursos financeiros públicos e privados que recebe para exercer esse trabalho social, entre aspas, naquele lugar? Para essas ONGs, não interessa ter milícia. Se não houver violência, miséria, morte, bala perdida, estupro, eles não terão o que fazer. Esses políticos ligados aos direitos humanos estão preocupados com a sua própria carreira política. O argumento da autodefesa comunitária sempre foi a tônica do discurso de Flávio. Mas, para ele, o extermínio é também a defesa de uma ordem coletiva. Os soldados e policiais são descritos como abnegados que arriscam a vida na luta em nome desse ideal. Podemos condenar policiais que estão batalhando para expurgar criminosos que não têm recuperação? Qualquer jornal hoje estampa a foto de um grupo de traficantes segurando fuzis de última geração, com carregadores onde cabem centenas de balas. Será que um vagabundo sendo preso poderá se recuperar? Será que ele quer se recuperar? Será que é justo continuarmos mantendo esse tipo de gente na cadeia? Para quê? Temos de deixar de ser hipócritas. Não há recuperação mesmo. A família Bolsonaro cresceu e se fortaleceu num ambiente por ela definido como de guerra urbana. A construção de um bode expiatório amedrontador era fundamental para a sobrevivência do ódio que mantinha o poder do clã. Também ajudava a enriquecer os policiais e paramilitares, que conheciam os caminhos para faturar com o medo da população. Os Bolsonaro demonstravam esta qualidade valorizada entre soldados em guerra. Lealdade incondicional, mesmo diante das ações criminosas que seus parceiros praticavam. A sinceridade era outra qualidade. Eles não pareciam simplesmente oportunistas, mas convictos defensores de ações criminosas e violentas. Dessa forma, defendiam em público o que os próprios militares e policiais tentavam disfarçar, a prática de tortura e assassinatos para conter o crime. Não era algo estratégico ou premeditado, pensado para futuros ganhos políticos. Pareciam ideias resistentes às regras do jogo, cultivadas por um chefe de família que as tinha transmitido aos 3 filhos parlamentares. Um homem incapaz de esconder o que sente, pronto, como poucos, para expor seu ponto de vista de forma franca e aberta, como disse Flávio Bolsonaro sobre as opiniões contundentes do pai. Mesmo depois de sair do exército, Jair se enxergava no campo de batalha, com raiva dos inimigos, cuja destruição parecia dar sentido à sua carreira política. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde, reza uma de suas máximas preferidas, ainda segundo o filho mais velho. O ódio ao inimigo faz par com a lealdade incondicional aos aliados. Eles não abandonavam a defesa da tropa fardada, mesmo quando acuados politicamente. Em 2008, por exemplo, milicianos da favela do Batã
torturaram jornalistas de O Dia que investigavam as milícias. Mais uma vez, como a morte de Tim Lopes, o ataque a um jornalista gerou indignação na opinião pública, criando o ambiente político para a aprovação da CPI das milícias. Flávio continuou defendendo os milicianos, apesar de ter votado a favor da instalação da CPI. Como explicou em seu discurso na Assembleia Legislativa, ao subir na tribuna depois que o deputado Marcelo Freixo aprovou a convocação da CPI. As milícias são consequência do descaso do Estado, do salário de fome que recebe nosso policial. O sonho de todo policial do Rio de Janeiro é viver só do contra-cheque, mas não consegue. Precisa de outras fontes e vai buscar atividades que muitas vezes são reprováveis pela opinião pública, pela imprensa. Sinceramente, não acredito que essa situação acontecida na favela do Batã seja regra entre as milícias. Em muitas comunidades, onde residem policiais, onde residem bombeiros, eles se organizam para que o tráfico não impere. Sem visar lucro, sem exigir cobrança de nada. Façam consultas populares na favela de Rio das Pedras, na própria favela do Batã, para que haja esse contrapeso, porque sabemos que vários são os interesses por trás da discussão das milícias. Há interesses comerciais, há interesses políticos, mas vamos também olhar os interesses das pessoas que estão nessas comunidades. Flávio encerrou cobrando o bom senso dos parlamentares. Fica o meu voto favorável à criação dessa CPI, mas pedindo que haja o bom senso em se apurar e não apenas criticar, atacar ou tentar botar atrás das grades os policiais ou, na linguagem informal, os peixes pequenos. Jair Bolsonaro também partiu para a defesa dos milicianos em dezembro de 2008. Na ocasião, o deputado federal Chico Alencar havia elogiado o relatório final da CPI, de autoria de Marcelo Freixo, seu companheiro de partido, o PSOL. O futuro presidente do país discursou: "O meu estado, lamentavelmente, é diferente dos demais. Para pior, nenhum deputado estadual faz campanha para buscar, realmente, diminuir o poder de fogo dos traficantes, diminuir a venda de drogas no nosso estado. Não, querem atacar o miliciano, que passou a ser o símbolo da maldade e pior do que os traficantes. Existe miliciano que não tem nada a ver com o gatonete, com a venda de gás. Como ele ganha R$ 850 por mês, que é quanto ganha um soldado ou da PM ou do bombeiro, e tem sua própria arma, ele organiza a segurança na sua comunidade. Nada a ver com milícia ou exploração de gatonete, venda de gás ou transporte alternativo. Então, senhores presidente, não podemos generalizar." No final de seu discurso, Bolsonaro distorceu uma informação para tentar deslegitimar a CPI. Para terminar, a relação de indiciados na CPI das milícias, entre aspas, colocada lá, foi buscada junto ao Disque Denúncia. Nós sabemos como funciona o Disque Denúncia. Ali entram pessoas que realmente devem, mas, em grande parte, o pessoal, para tirar o atraso, começa a denunciar gente de bem, policial de bem, civil e militar, bombeiro de bem. Esse relatório está cheio de policiais e bombeiros que não tem nada a ver com isso. É um relatório covarde, feito em cima de Disque Denúncia. Uma afirmação em parte mentirosa. O pedido de indiciamento de 225 pessoas no relatório havia sido feito com base em investigações da polícia e depoimentos colhidos por parlamentares na CPI. O Disque Denúncia apenas levava informações que ajudavam os investigadores a buscar outros indícios, provas e novos testemunhos. Já durante a campanha eleitoral para a presidência, em julho de 2018, Jair Bolsonaro manifestou-se contra a ação dos milicianos. As milícias tinham plena aceitação popular, mas depois acabaram se desvirtuando. Antes, davam apenas proteção para a comunidade. Depois passaram a cobrar gatonete e gás. Os jornalistas que o entrevistavam perguntaram sua opinião sobre as milícias de Rio das Pedras e Campo Grande.
Hoje em dia, ninguém apoia a milícia, mas não me interessa mais discutir isso. Até quando vocês, jornalistas, vão fazer matérias sobre o que eu falei no passado? Ou quando eu fiz xixi no poste há 40 anos? Mas se durante a campanha o fantasma da proximidade de Bolsonaro com milicianos esteve um tanto distante, ele voltaria a assombrar logo no começo do mandato como presidente. Mais precisamente em janeiro de 2019, seu primeiro mês no cargo. Na ocasião, veio a público uma denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro, envolvendo 2 protegidos da família Bolsonaro, apontados pelo GAECO como chefe de 2 das mais tradicionais milícias cariocas, Rio das Pedras e Muzema. O capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, tido como um injustiçado pelos Bolsonaro, foi acusado de ser o cabeça da milícia, o patrãozão, de acordo com as escutas captadas pelos promotores. O segundo na hierarquia, conforme a denúncia, era o major Ronald Paulo Alves Pereira, a quem Flávio homenageara depois da acusação de tortura e mortes em São João de Meriti. Não havia como desvincular a ligação entre eles e o presidente. Essa ligação existia desde 2007. Adriano já tinha sido inocentado pelo homicídio de Leandro, o guardador de carros de Parada de Lucas. Naquele ano, o deputado estadual Flávio Bolsonaro assumia seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e chamara Fabrício Queiroz para trabalhar com ele. 6 meses depois de começar na Assembleia, Fabrício contratou a mulher de Adriano, Daniele Mendonça da Costa, para trabalhar no gabinete de Flávio. Ela permaneceu no posto por 11 anos, com salário pouco acima de R$6.000. Quando o caso veio a público, em 2019, Queiroz justificou a contratação dizendo que Adriano estava passando por dificuldades depois de ter sido injustamente preso. Naquele ano, Queiroz também indicou a própria filha para uma função administrativa no gabinete de Flávio. Desde 2005, Adriano caminhava em direção às sombras, aproximando-se do crime comum e da poderosa máfia da contravenção. Qualquer defesa que se fizesse de Adriano, mais do que solidariedade de amigos, era fruto de conivência, cumplicidade e indício forte de formação de quadrilha. Ele havia deixado para trás a prática da mineração e dos arregos, para atuar como segurança privado na rica e antiga economia do jogo do bicho. O sniper ofereceu aos bicheiros uma expertise rara no mercado: a habilidade de assassinar sem deixar rastros. Suas atividades começaram depois que ele deixou a prisão, nas disputas sangrentas em torno do espólio do bicheiro Valdemir Paz Garcia, o Maninho, assassinado em setembro de 2004. E de seu pai, Valdemir Garcia, o Miro, patrono da escola de samba Salgueiro, que morreu poucos dias depois do filho de infecção pulmonar. A relação de Adriano com o jogo do bicho vinha da infância. Parte de sua criação ocorreu dentro de um aras, onde o pai morava. O aras modelo, em Cachoeiras de Macacu, no interior do estado. Pertencia a Maninho e era administrado pelo Rogério Mesquita, braço direito do bicheiro. Mesquita conhecia Adriano desde a adolescência e o considerava um afilhado. Depois da morte de Maninho, no começo de 2005, Mesquita o procurou, ainda na prisão, para que Adriano ajudasse na proteção de Alcebiades Paz Garcia, o Bide, irmão de Maninho. Bide morava em Roraima e tinha voltado para o Rio a fim de assumir os negócios da família, cujo espólio se tornou alvo de disputa entre os herdeiros. Mesquita contou em depoimento que o capitão Adriano foi indicado para organizar a proteção de Bide, acionando, de dentro da prisão, nomes para compor a equipe e recebendo salário pela consultoria. O grupo de segurança seria composto de 14 policiais. Ao sair da cadeia, Adriano ficou pouco tempo com Bide e em seguida foi trabalhar com José Luiz de Barros Lopes, o Zé Personal, também bicheiro, casado com a filha de Maninho, Xana Rarouge Garcia Lopes.
Adriano, encarregado da segurança das máquinas de caça-níquel do casal, matou alguns desafetos deles, segundo o depoimento de Mesquita, prestado em junho de 2008. De acordo com o mesmo depoimento, Adriano havia assassinado também Carlos Alberto Alano, funcionário de Maninho, e o ex-deputado estadual Ari Brum. Ambos os crimes ocorreram em 2007. Mesmo com as declarações de Mesquita, as investigações não avançaram. O testemunho de Rogério Mesquita contra o afilhado foi uma tentativa desesperada de salvar a própria vida. Em maio de 2008, ele foi vítima de uma tentativa de assassinato em que reconheceu o capitão Adriano como algoz. Mesquita, amigo de infância de Maninho, passou a receber parte dos lucros da fazenda e das máquinas de caça-níquel do amigo morto, para a contrariedade de sua filha, Xana, e do marido dela, Zé Personal. Ambos, segundo Mesquita, mandaram Adriano eliminá-lo. O atentado ocorreu quando Mesquita estava no carro com sua mulher e filhos. Ferido na perna, acionou a polícia, tentando evitar sua morte anunciada. A informação da participação de Adriano nesses conflitos consta em um relatório de outubro de 2011, feito pela Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança do Rio e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, e que resultou, 2 meses depois, na Operação Tempestade no Deserto. As informações, porém, não foram suficientes para a polícia impedir os assassinatos. 8 meses depois deste atentado, em janeiro de 2009, Mesquita foi assassinado numa manhã ensolarada em Ipanema. Ele estava saindo de uma academia de ginástica, quando um homem na garupa de uma moto o atingiu com um tiro na nuca. Em setembro de 2011, 3 meses antes da Operação Tempestade no Deserto, foi a vez de Zé Personal. Ele morreu em uma emboscada na Praça Seca, em Jacarepaguá, depois de sair de um centro espírita. O ciclo de vinganças não teria fim. O irmão de Xana foi sequestrado e assassinado em 2017. 2 anos depois, quando Adriano estava foragido, Xana sofreu um atentado ao chegar a um salão de beleza. Ela sobreviveu. A acusada de encomendar o crime, Tamara Arrouche Garcia Lopes, era irmã gêmea de Xana. Ambas haviam aberto outra frente de batalha pela herança do pai, avaliada em 25 milhões de reais. Em 2020, foi a vez de Bide, assassinado 1 mês depois de prestar depoimento sobre a tentativa de assassinato de Xana. Um dos assassinos de Bide, segundo a polícia, seria Leonardo Gouveia da Silva, o MED, indicado por Adriano para ser o chefe do grupo de matadores conhecido como o Escritório do Crime. Em dezembro de 2013, Adriano da Nóbrega foi expulso dos quadros da Polícia Militar por causa das acusações de sua ligação com o jogo do bicho. Na época, suspeitava-se que o capitão era proprietário de diversas máquinas de caça-níquel na região de Jacarepaguá. Mas nada disso abalou o relacionamento de Queiroz e Adriano com Flávio Bolsonaro. Em julho de 2016, a mãe de Adriano foi indicada para trabalhar no gabinete de Flávio, embora a desculpa de que a família do capitão Adriano precisava de dinheiro não fizesse mais sentido. Nessa ocasião, escutas do Ministério Público apontavam Adriano como chefe da milícia de Rio das Pedras e de Muzema, atividade que exercia, segundo denúncias, desde meados de 2015. Depois da eleição de Jair Bolsonaro, o capitão Adriano da Nóbrega e o sargento Fabrício Queiroz se tornaram granadas na iminência de explodir. Eram esqueletos dentro do armário do presidente do Brasil. Elos criminosos do passado a ameaçá-lo. Na sequência das operações deflagradas em janeiro de 2019 pela GAECO, que desvendaram os crimes dos milicianos da Muzema e Rio das Pedras, Ronald e outros 11 integrantes do grupo foram presos. Adriano conseguiu escapar da prisão em flagrante e desapareceu. Monitorado pela Polícia Civil, foi localizado, mais de 1 ano depois, na Bahia, em um sítio na cidade de Esplanada,
a 170 quilômetros de Salvador. Uma semana antes de morrer, Adriano ligou para seu advogado, Paulo Emílio Cata Preta, dizendo que policiais o haviam descoberto e que ele seria morto. Cata Preta ignorou o alerta e tentou convencê-lo a se entregar. Um habeas corpus estava para ser votado, e Cata Preta acreditava que conseguiria livrar Adriano da prisão. Tentou convencê-lo a se entregar e ofereceu para mediar um acordo com as autoridades. "Não posso, doutor. Eles vão me matar", disse. Uma semana depois, mais de 70 policiais do BOPE cercaram a casa onde o capitão estava escondido. Havia meios de fazê-lo se entregar sem violência. Era imenso o valor potencial de seu testemunho para desvendar diversos crimes em aberto. Mas Adriano foi executado. Teorias sobre o ocorrido se multiplicaram. Independentemente do que tenha acontecido naquele dia, o capitão sabia que a contagem regressiva contra sua vida havia começado. Segundo Cata Preta, o capitão morreu sem contar quem eram os eles, que desejavam a sua morte. Já Fabrício Queiroz foi preso preventivamente na manhã de 18 de junho de 2020, em decorrência da investigação sobre as rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Ele estava em Atibaia, no interior de São Paulo, no sítio que pertencia a um amigo da família Bolsonaro, Frederic Wassef, advogado de Flávio. Queiroz continuava ajudando o capitão Adriano e sua família. Enquanto Adriano estava foragido, Queiroz mantinha contato com a mãe do capitão, Raimunda Veras Magalhães, que estava morando em Minas Gerais, e oferecia a ela suporte jurídico. Mesmo em Atibaia, Queiroz era procurado para mediar problemas cotidianos entre milicianos e um comerciante de Itanhangá, na zona oeste do Rio, como revelou um áudio interceptado pela Justiça. Essas atividades motivaram a decretação da prisão preventiva do faz-tudo dos Bolsonaro. Quando foi detido, na sala da casa onde estava, sobre a lareira, havia um cartaz em defesa do AI-5, o ato institucional que endureceu a ditadura militar em 1968. Ao lado, e um pouco à frente dele, 3 bonecos de Tony Montana, o traficante vivido por Al Pacino no filme Scarface. Fabrício Queiroz sempre foi um soldado fiel a seu comandante Jair Bolsonaro. Um mero sargento reformado do subúrbio carioca que, se rompesse seu silêncio, com um simples sopro teria força para derrubar as estruturas do frágil castelo de cartas que sustentava a República das Milícias.